Boa noite, eu sou Regina Silva, consultora de imagem e estilo, e hoje eu estou aqui na Fame para te ensinar a combinar cores. Porque eu tenho certeza que esse frio chegou e você já logo quer pegar aquele pretinho que você acha que é completamente básico no seu armário, mas não é. A cor é a forma mais prática e mais simples de se colocar informação de moda num look, de trazer um pouco de estilo, sem precisar gastar e sem grandes esforços. Então hoje eu vou te ensinar a fazer algumas combinações de cores e te desafiar a se arriscar um pouquinho e aqui na Feira da Moda Inverno comprar uma peça colorida para o seu armário. Existem várias formas de combinar cor. Mas se você é aquela pessoa que não usa cor e todo dia fala, eu vou aqui de novo no meu nude, ou eu vou no meu cinza, ou deixa eu ir naquele conjuntinho preto que já viu a rua 1 milhão de vezes, eu vou te ensinar uma forma que você pode começar sem se sentir estranha ou sem achar que está usando demais. Então vamos lá. A gente tem os neutros e as cores neutras são a forma mais simples e mais segura de você começar a usar cores sem sentir estranhamento. Quais são os neutros? O preto é neutro? É, mas existe o caramelo e todas as suas variações. Então o bege, o off-white, aqui ó, o off-white, que é uma variação do branco, então a gente tem o branco puro e a gente tem o off-white. A gente tem o cinza, que é um dos tons mais neutros que existem. A gente tem o marrom, que também é um tom super neutro e que fica super em alta no inverno. Na verdade, o marrom chegou, tem aí umas 3 estações, uns 3 invernos e nunca mais saiu. A gente até achou que ele não ia pegar no verão, mas ele pegou. E ele continua super em alta. E aí, você pode começar misturando os neutros com um ponto de cor. Mas como é que eu vou fazer com esse microfone aqui segurando as coisas? Mas tudo bem. Ó, vamos lá. Por exemplo, você pega um neutro, um casaco caramelo, e você mistura com uma peça colorida. Então, vamos pegar aqui uma calça verde. Olha como fica lindo. Você imaginaria que o caramelo combina com verde? É uma combinação maravilhosa, fica elegante, fica harmônico e sai da mesmice. Aí você mantém o caramelo como uma cor neutra e você pode combinar ele com vinho. O burgundy, que é uma cor que está super em alta nesse inverno, vocês vão ver em muitas lojas, aqui na Feira da Moda Inverno, tem muitas opções de peças no vinho, no burgundy. E olha aqui um do lado do outro como é uma combinação linda. Então você pode começar usando os neutros e colocando um ponto de cor. Obrigada, Nath, vou pegar outros. Então, por exemplo, a gente pode pegar o cinza, aqui que está exposto, e você pode usar o cinza, por exemplo, com azul marinho, que é uma combinação perfeita, ó. Olha só como o cinza fica lindo com o marinho. O cinza é um tom neutro, o marinho também é um neutro. Você pode usar o cinza com o burgundy também. Olha que lindo. Fica super harmônico, fica elegante, traz uma conotação mais sofisticada. Você pode usar o cinza com uma outra cor mais neutra, que é o off-white. Olha aqui que lindo. Então você pode usar os neutros com os neutros e o neutro com cor. Então, por exemplo, o cinza com azul. Nossa, mas eu não tenho coragem. Essa é a dica número 2 de como usar cor. É você usar uma peça só. Ou então um ponto de cor. Já vou falar sobre o ponto de cor.
Mas olha como, com o neutro, como não fica estranho, fica bonito, fica harmônico, traz esse toque colorido, traz um toque de juventude, de modernidade. Então, ó, o azul com o cinza com o roxo, ó. Também fica super bonito. Então, você pode começar colorindo os neutros, então, marinho, caramelo, né? E os neutros tradicionais, o cinza, o off-white, o preto, o branco. E, dando um passo, começar com toque de cor. Então, usar o neutro com uma peça colorida. Ou então, você pode colocar um ponto de cor. O que é um ponto de cor? Uma bolsa, um cinto, um sapato, um brinco ou uma echarpe, como a gente colocou ali. Então, por exemplo, ó, olha como fica bonito o cinza com rosa. Ó. Fica super sofisticado, fica discreto e fica harmonioso. É uma base neutra com ponto de cor. A mesma coisa a gente pode fazer aqui, ó. Um neutro claro, off-white, com o rosa. Olha como fica bonito. Esses casacos são todos da Confecções D'Águia, gente. Tem os neutros coloridos. Olha que lindo azul com rosa. Fica super bonito, traz um toque de sofisticação, ao mesmo tempo é suave. Mas você também pode querer um pouco mais de cor e usar, por exemplo, um roxo com um rosinha. Olha como fica bonito. Ou você pode usar o roxo com um toque de verde. Meu Deus, fica bom? Fica. Olha como fica bonito. O que é uma dica importante para vocês? Essas malhas aqui coloridas, gente, olha, mostarda também fica super bonito com verde, quer ver? Tô tendo um pouco de dificuldade aqui, porque eu só tenho duas mãos. Então me desculpe qualquer coisa, mas olha que lindo. Estamos a 9 dias da Copa do Mundo, né? Então o Brasil, país do futebol, super se anima, mesmo que a seleção não esteja, né, nos deixando tão otimistas, mas vamos lá. Com o Brasil Cor, olha que lindo o mostarda com esse verde mais escuro, como fica bonito. E aí, vocês podem encontrar ali na Estilos, que são essas echarpes, vários tipos de acessórios. Você pode usar uma meia colorida, você pode usar uma boina, que tá super em alta, você pode usar uma touca, uma luva, um cinto. Então, essa é uma forma de usar o ponto de cor. Aí a gente tem uma outra forma de se vestir com cor, que é o monocromático, que é uma forma muito sofisticada. Olha eu aqui fazendo meu strip. Que é o que eu tô usando por baixo, né? O que é o monocromático, gente? A gente usa uma cor só, ou variações de um mesmo tom. Então aqui eu tô com a calça vermelha e a blusa num vermelho mais cereja. Então você vai encontrar a sua forma de... o seu tipo de cor preferida, porque tem vários. O vermelho vai ter o vermelho mais vibrante, vai ter o vermelho cereja, vai ter o vermelho mais profundo, que é o vinho. Verinha tá toda de vermelho aqui, ó, a gente nem combinou. Vai ter o azul claro, o azul suave, né? Gente, olha que lindo fica o vermelho com o azul. Ó, é uma combinação de cores que talvez você poderia achar improvável, mas que fica super bonito, ó. Isso é um poncho, que é um acessório que pode trazer esse toque de cor, esse toque mais moderno, mais colorido mesmo.
e que fica tudo mais quentinho. Nesse São Paulo louco que a gente vive, que a gente tem que se vestir como? Como uma cebola. Porque de manhã a gente sai com 12 graus, morrendo de frio. Aí durante o dia chega a 25. Aí a gente tem que tirar uma camada. E quando chega a noite, cai para 12. E aí você tem que colocar. Então, uma forma de você usar cor é usar a sobreposição. Então você pode pôr um casaco, um poncho colorido, ou uma blusa de gola alta por baixo. Então olha que lindo, esse poncho é da Bianca Malhas. Tem várias cores, mas eu quis mostrar para vocês como o azul fica bonito com o vermelho. E aí a gente está falando de diversos tons, né? Então aqui, ó, a gente tem, Natália, minha querida assistente, o azul bique. Então, falando para vocês sobre diferentes tons. Então, sou mais discreta, sou mais romântica, sou mais delicada, quero um azul mais claro. Não, quero chamar mais atenção, tô num dia mais alegre, quero uma cor mais intensa. Um azul mais saturado, ou seja, mais intenso, o azul bique. E aí a gente tem o azul petróleo, que também tá super em alta nessa estação. Olha que lindo. Então, o azul petróleo também fica super bonito com cinza, ó. Com off-white. Ó. Com off-white. Fica lindo com o marrom. Então, a gente tem, até agora, né? O monocromático é o que eu acabei de falar para vocês, como eu tô. Então, eu tô toda de vermelho. Um tom mais escuro, aqui um vermelho mais cereja, e o vermelho mais intenso. Isso é o monocromático. Você pode, por exemplo, tá toda de preto. Você pode estar com variações de marrom. Então, você pode estar com uma blusa marrom e uma calça caramelo. Você pode estar de verde, com verde água e uma calça verde exército. Então, são variações de um mesmo tom, ou então uma cor inteira. Já falamos do ponto de cor e já falamos do neutro com cor. Mas, Rê, eu quero ousar mais. Então, a gente vai pro cor com cor. E aí, vocês vão aprender sobre o círculo cromático. Me segue lá no Instagram, reginasilva.imagem. Me dá um oi no direct que eu vou te mandar o círculo cromático e uma aulinha sobre cores. Mas o círculo cromático é um mapa das cores. Ele traz como que as cores se harmonizam. Então é como se fosse uma colinha para você usar cores de uma maneira um pouco mais ousada. O que é importante respeitar? Se eu estou usando uma cor mais suave em cima, é legal que eu mantenha essa suavidade em outra cor que vai combinar. Se eu tô mais intensa, também é legal eu repetir essa intensidade. Ou se eu tô de neutra, você pode escolher o suave ou um pouco mais nítido, né? Um pouco mais saturado. Falando do círculo cromático. Duas combinações para não entrar muito no detalhe e confundir a cabeça de vocês. Então, a primeira coisa é o análogo, que vocês não precisam guardar esse nome difícil. É só você entender que são cores que estão vizinhas, uma ao lado da outra. Automaticamente elas harmonizam, elas vão ficar bonitas. Então, por exemplo, uma combinação bem famosa é o vermelho com pink ou o vermelho com rosa. São cores análogas. O azul com o verde, que ficam também uma ao lado da outra. São cores análogas e são combinações harmônicas. As combinações análogas, que são essas cores que ficam uma ao lado da outra, elas são mais discretas. Não precisa gravar o meu tudo, só alguns flashes do meu. E depois a gente tem os complementares, que aí é uma combinação de cor que traz um pouco mais de intensidade, de impacto, traz um pouco mais de destaque. Por quê? Elas estão em lados opostos do círculo cromático. Então, por exemplo, o verde com o vermelho. Eles estão em lados opostos, mas olha como fica harmônico.
O Natal está aí para nos provar. E não precisa ficar preocupada, vou ficar parecendo uma árvore de Natal. Não, tem várias formas de você combinar e fica super bonito o vermelho com verde. Outra combinação complementar, a gente não tem aqui amarelo, mas o roxo com amarelo. Quando você vê à primeira vista, causa uma estranheza. A gente não tem amarelo, mas a gente tem mostarda. Vamos mostrar. Ó como fica bonito. À primeira vista, você pode falar, meu Deus, não combina. Mas sim, harmoniza e fica super bonito. A diferença... Obrigada. O que vocês têm que buscar? Intenção. Qual é a sua intenção com a cor? Porque aí a gente entra num outro elemento que é a psicologia das cores. Então, as cores, elas podem nos trazer emoções, nos trazer um estado de espírito mais alegre, né, mais criativo. Elas podem causar mais acolhimento, podem trazer um ar de doçura ou de autoridade. Então, como você quer se sentir e o que você quer comunicar? Então, falando um pouco sobre como eu quero me sentir. Quando eu uso cores mais intensas, como o pink, como o azul bique, como um roxo, como um pink, um amarelo, eu estou trazendo uma sensação de mais destaque, de mais criatividade, de uma energia mais alta. Quando eu uso tons mais suaves, então verdinho menta, o azul céu, o rosa bebê, eu também estou trazendo essa energia mais suave, mais discreta, mais delicada. Quando eu uso tons mais neutros, como por exemplo aqui, ó, o off-white, o branco, um bege, ele já traz mais essa ideia de sofisticação. E além do que, quando você usa uma cor só dos pés à cabeça, você também alonga mais a silhueta, porque não cria nenhum corte visualmente. O olho, ele segue uma linha só, então você acaba parecendo um pouco mais alta. E os tons mais escuros, como o preto, um cinza bem escuro, eles trazem mais seriedade, um pouco mais de autoridade. Então, vai muito da sua intenção. Como você quer se sentir, o que você quer comunicar. E também existe, acho que algumas pessoas podem já ter ouvido falar, da análise de coloração, que é o quê? Os tons que ficam bem especificamente para mim, né? Que combinam com os meus tons de pele, de olhos, de cabelo, com o meu tom de sobrancelha. O que fica melhor? Então, às vezes, você usa um azul, você fala, nossa, me deixou apagada, me deixou colheira. E aí você coloca um verde claro e fala, nossa, tô linda. Aquele dia que você acordou péssima, teve uma noite horrível, mas colocou uma cor que te favorece e as pessoas falam, nossa, você tá com uma cara boa hoje, hein, Fernanda? E você nem sabe por quê. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes você tá super bem, tá se sentindo super animada, mas as pessoas perguntam, tudo bem com você, Verinha? Ai, tô achando você meio abatida. Isso por quê, gente? Tudo o que a gente usa na parte superior do corpo reflete no nosso rosto. Quando a luz bate, reflete no nosso rosto. Então, traz esses efeitos que podem nos deixar mais abatida, reforçar olheiras, marcas de espinha, linhas de expressão, ou o contrário, aquela cor que disfarça tudo isso, que uniformiza o tom de pele, que ilumina, que parece que a gente passou uma maquiagem e nem sabe. Isso são os tons certos, né, que favorecem a sua beleza natural. Aquilo que você já tem, harmoniza. Por que alguém fica bem de loira e às vezes não fica bem de cabelo escuro? Então, é isso. Bom, quero aqui então reforçar algumas peças que faz a diferença num look, principalmente se for colorida, né? Ou um neutro em cima de um colorido. Por exemplo, couro. O couro é um tecido que vai sempre trazer informação de moda e de sofisticação. E ele é aquela peça que resolve o look.
Sabe quando o look tá sem graça e você fala, eu quero colocar alguma coisa aqui? Uma jaqueta ou Meu Deus, esse casaco. Eu só não vou tirar o meu aqui e colocar ele como eram os meus planos, porque a Letícia quase morreu na hora que eu fui tirar o casaco, porque os microfones estão presos nele. Então eu não vou poder fazer essa peripécia, mas eu adoraria. Esse casaco é lindo e você pode usar uma jaqueta de couro colorida ou uma jaqueta de couro mais neutra. Ó. A jaqueta de couro não necessariamente precisa ser preta. Se você é uma pessoa que tem mais roupas escuras no armário, é uma pessoa que gosta do preto por natureza, ok. Mas o preto não é o mais neutro. Por exemplo, o preto, quando... Gente, essa aqui é a Casa do Couro. E eu preciso falar para vocês. Não existe lugar melhor para comprar couro do que a Feira da Moda Inverno. O que você vê aí fora... em casacos e jaquetas de PU ou couro ecológico, e aí já vou falar para vocês, gente, couro ecológico não existe. Então aquilo é feito de plástico, de petróleo, por isso que com o tempo ele esfarela. Então não existe couro ecológico, aquilo não é couro. Então às vezes você vê por 400, por 500 reais uma jaqueta de couro ecológico ou de PU. E aqui você encontra por 680, por 700 reais uma jaqueta de couro que, se você souber cuidar, vai durar uma vida inteira. E eu falo isso por experiência própria, que outro dia eu usei um blazer de couro e perguntaram super, e ele tem só 22 anos, tá? Então, assim, as peças de couro fazem muita diferença. E se você não tem, eu quero investir numa peça só. Não estou podendo gastar muito, eu quero investir numa peça colorida, mas vai, uma ou duas. Começa pelos neutros. Por quê? Não adianta você dizer assim, amanhã eu vou começar a usar cores. E aí você compra um pink, ou você compra um roxo, ou você compra um azul bique, e você não consegue combinar com nada que você tem no guarda-roupa. A gente tem que ser inteligente nas nossas escolhas. O menos é mais. A gente não precisa ter muitas e muitas peças para ter um armário eficiente, para ter uma imagem elegante. Então é importante que aquilo que você compre combine com o que você já tem. Então eu sempre recomendo começar pelos neutros. O azul marinho é um neutro super eficiente. Mostrei para vocês, combina com praticamente tudo, gente, ó. Com roxo, com azul claro, com verde, com cinza, com pink, com vermelho, com burgundy. Você pode investir no marrom também. Marrom é uma cor super neutra, que vai super bem com várias cores também, ó. Verde, azul, fica super bem com rosinha. Eu amo a combinação. Vamos tirar um pouco. Produção, ajuda técnica aqui. Chama ele. A arara tá caindo. Ó, o marrom com azul, como fica lindo, lindo, lindo. Marrom com rosa, marrom com bege, marrom com caramelo. Então, assim, invistam, comecem com peças neutras. E, por último, os acessórios. Então, por exemplo, uma echarpe, uma pashmina, um cachecol. Vão trazer uma cara diferente para um look neutro. Você pode escolher um liso colorido. Assim, ó, é uma pessoa discreta, tá com medo de experimentar, sempre opte pelo liso. O estampado é para o passo além, quando você já começou a usar um pouco de cor e aí você está se sentindo mais segura, que esse é o mais importante, é você se sentir confiante naquilo que você está vestindo. Então, começa com os lisos. Mas, não, tô com uma base toda neutra. Tô aqui com um casaco off-white. Olha que lindo você jogar uma echarpe sobre. Como traz um charme todo diferente. Então, o que eu quero mostrar pra vocês aqui... A gente não tem só casaco, tá, gente? Olha que lindo um blazer. Um blazer é uma peça que vai... na meia estação,
naquele momento do verão mesmo, quando você vai num lugar com ar-condicionado, quando você vai num cinema. Eu trouxe o burgundy aqui da Confecções d'Águia, porque é uma cor que está muito em alta e também é simples de combinar. Aqui você pode usar uma base caramelo, uma base bege, você pode usar um rosinha, você pode usar o branco, até mesmo o preto, que é bem escuro. E aí, Rê, você falou que o preto não é o básico. Por quê? Porque o preto, quando ele é combinado, por exemplo, com cores mais intensas, um azul bique, um roxo, um amarelo, um vermelho, um pink, fica um contraste muito grande. Então, ele não traz tanto essa ideia, essa imagem de sofisticação, de refinamento, de elegância. Os dois juntos, né? Então, um muito intenso e um muito profundo, não fica tão harmônico como você usar, por exemplo, preto com marrom, preto com azul marinho, preto com cinza, o preto com vinho. E se você quer, por exemplo, uma peça só, como eu falei, ou até um sapato, quero escolher uma bota, que aqui na feira também tem. Quero escolher uma bota. Uma bota marrom ou uma bota café vai ser mais eficiente nas suas combinações de cores do que uma bota preta. Porque, por exemplo, se você tiver com uma calça muito clara, um cinza claro, um rosinha, um beijinho, o preto vai chamar muito atenção. Ele vai cortar ali a sua perna. Já um marrom, um caramelo, um café, ele vai funcionar melhor com peças mais claras, tá? E por último, pra gente fechar aqui, as estampas, que podem ser uma forma de você dar um toque de modernidade, de ousadia, trazer um toque diferente para o seu look com uma peça estampada. Então aqui, a oncinha não pode faltar. Gente, animal print é um clássico, tá? Não é uma moda, não é uma tendência, ele já se tornou um clássico. E se você tem muito medo de usar, usa sobre uma base totalmente lisa e totalmente neutra. Então, por exemplo, uma calça preta, uma calça bege, uma saia marrom, terracota, mas que todo o resto do look seja liso. Por quê? Porque a peça com estampa, ela é o destaque. Ela é a protagonista, é ela quem brilha. Olha que lindo essa aqui da Imagivan. Eu ia falar Magivan, por isso. A Imagivan, ela tem peças muito diferenciadas, com trabalhos diferentes de lã, com tecido, com muita textura, com estampas diferenciadas. Então, por exemplo, você tá com um jeans, uma bota, e você coloca essa blusa, acabou. Teu look já tem uma peça protagonista e já chamou atenção com uma peça estampada, sem você precisar usar cores. Alguém tem dúvidas? Querem fazer alguma pergunta? Perinha. Se alguém tiver dúvida na live. Posso misturar estampas? Já é para os mais avançados. Nível 3. Por quê? Porque misturar estampas é arriscado no sentido de que chama muito atenção. Ontem mesmo, eu estava vendo uma foto da Marina Rui Barbosa, que foi palestrar naquele evento de inovação e criatividade, o Rio to See, que aconteceu no fim de semana. E ela foi com um mini vestido listrado, de listras verticais, e colocou uma gravata de bolinha. Ficou super bonito, mas ela estava super segura. Então, primeira coisa é, me sinto confiante? Se você se sente, segue 2 regrinhas, que não falha nunca. A primeira é repetir a cor da estampa na parte da outra estampa. Então, por exemplo, vou usar essa blusa aqui. Se você vai usar uma calça de bolinha embaixo, por exemplo, procura que as bolinhas tenham o terracota ou o preto. Ou então, usa com uma peça lisa da mesma cor do fundo ou da estampa. Então, por exemplo, aqui tem branco, tem preto,
tem o off-white. Então, qualquer peça que você usar numa dessas cores, conversa com a estampa. Gente, a feira da moda inverno, nesta edição, vai até domingo, dia 7/6. Funciona todos os dias, do meio-dia às 20 horas. Vocês vão encontrar todo tipo de acessório e peças para inverno. Então, a gente tem calçados, tem botas de couro maravilhosas. A gente tem estandes de couro com jaquetas, casacos. A gente tem tricôs de todos os tipos, texturas, casacos, conjuntos. A gente tem aqui, ó, os vestidos. Olha só. Olha que lindo e que super básico. Tem várias cores. Esses vestidos aqui são da Gabriela Moraes Tricô. Então, os vestidos são uma forma fácil de você usar com bota, com uma jaqueta, com um casaco por cima. Então, vocês vão encontrar acessórios na Estilos, as echarpes, as meias, aquelas meias com forro, que são peludinhas por dentro, maravilhosas, toucas, de tudo. Fala. E se eu for uma pessoa muito básica, gostei, quero usar cor, mas a distância. A distância que você diz é não usar algo que chame muito atenção ou perto do rosto. Cinto, a melhor forma. Então, você usa um cinto colorido. Quanto mais discreta, mais fino a espessura do cinto, para chamar menos atenção. Ou você pode usar no sapato. Então, por exemplo, você pode usar um sapato de oncinha, você pode usar uma sapatilha vermelha e o resto do look neutro. E também a bolsa. É que a bolsa, ela não vai fazer parte do seu look o dia todo. Mas a bolsa é uma maneira também de você acrescentar cor ou estampa num look de maneira eficiente. Então, mais discretamente, como você falou, cinto, que não está tão próximo ao rosto, sapato e bolsa. Ok? Então, obrigada pela atenção, por quem está presente. Espero que vocês se sintam encorajados a usar um pouquinho de cor, que comecem aos poucos, mas que experimentem, porque a cor faz toda a diferença na vida. E muitos, quando começam a usar, não param mais. Que o diga minha cliente Gilmara. Deve estar assistindo. Era uma pessoa só do preto e branco e hoje é super colorida.